Bem-vindos ao canal de diversão e conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância. The next president of Brazil, 2018. Bolsonaro. Deixe o seu like, dá uma curtida no vídeo, assim você ajuda a divulgar o canal. E esses vídeos vão chegar a mais pessoas. E que o Eterno te abençoe. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de volta com este programa que é composto quase que inteiramente de notícias censuradas. Notícias que você não lerá e nem ouvirá em parte alguma, porque elas escapam à grade de preferências da classe jornalística nacional, a qual há muito tempo já desistiu da sua missão de informar e decidiu nomear-se uma agente de transformação social, ou seja, uma agente de propaganda política, de manipulação e de indução ao erro. Eu digo a classe jornalística porque a gente não observa isso somente num jornal, ou em dois, ou em três, ou num canal de televisão, mas é uma coisa uniforme em todo o país. Num dos próximos programas, talvez, gente, se der tempo, semana passada já prometi falar disso, não deu tempo, eu vou mostrar um caso aqui para vocês que se refere a esses 3 livros. The Deception Game, O Jogo do Engodo, escrito por Ladislau Bittmann. Ladislau Bittmann era o chefe da espionagem tcheca no Brasil, nos anos 60. Escreveu também esse livro, A KGB e a Desinformação Soviética, são livros de memórias, onde ele conta o trabalho que ele fez para a KGB no Brasil, naquela época. E isso aqui é um outro livro de um historiador inglês, Christopher Andrew. O arquivo chama-se The Sword and the Shield, quer dizer, a espada e o escudo, e que é um livro também sobre a atuação da KGB no mundo, com um capítulo muito interessante sobre o Brasil. A partir destas narrativas que foram divulgadas muito recentemente, com documentos dos arquivos de Moscou, você verá que você está sendo enganado sobre a história do Brasil. Isso é um capítulo importantíssimo da história do Brasil há 41 anos. Enganado não só pela totalidade da mídia, mas também pelo sistema educacional. E isto, vamos dizer, contado pelo próprio agente, pelo próprio autor da trama, da qual nós ainda continuamos sendo vítimas até hoje. Mas isso ainda não é para agora, isso vai ficar para depois. Vamos começar aqui respondendo a pergunta do Eridelso, de Sítio Cercado, que me mandou essa pergunta já no programa anterior, não houve tempo de responder. Diz ele: se o Estado está solicitando que o cidadão se desarme, o certo não seria que ele fornecesse ao cidadão uma polícia preparada, capaz de proteger? Mas é claro, Eridelso, você tem toda a razão, mas acontece que se eles não fazem isso, se as próprias autoridades confessam que não têm a condição de lhe dar proteção devida e, ao mesmo tempo, o proíbem de se defender a si próprio, eles o estão matando. Eles estão promovendo o seu homicídio. Você vê que depois do desarmamento, houve aqui, só no estado do Paraná, um aumento de 414% dos crimes de sequestro. Tá certo? Então, o mínimo que se tem que dizer desta lei é que é uma lei criminosa. Tá certo? Eu, às vezes, quando você vê uma coisa tão desastrosa desse tipo, você chega a duvidar de se é possível isso ter sido devido à burrice, devido ao erro, ou se houve efetivamente uma má intenção de produzir artificialmente no país uma crise social. Uma dos elementos importantes que tem com relação a esta coisa do desarmamento é que, depois de alguns meses de desarmamento da cidade, o governo já estava entusiasmadíssimo de estender a operação para o campo, Desarmar o campo significa simplesmente desarmar os fazendeiros. Então, você sabe que um fazendeiro, vamos dizer, com 30 guardas armados, ele pode se defender contra uma invasão de 2.000, 3.000 pessoas armadas com armas brancas. Mas os 30 não poderão absolutamente nada contra os 1.000 e 2.000. E este desarmamento rural é feito para iniciar aqui exatamente o que já acontece no Zimbábue e na África do Sul. As fazendas serão invadidas uma a uma, os fazendeiros serão trucidados e ainda serão chamados de criminosos, pelo simples fato de que, vamos dizer, se dedicaram à atividade rural, prosperaram e produzem comida para esse país. Você sabe que o Brasil, no momento, é sustentado por praticamente um ramo de atividade só, que é o agronegócio. Ao mesmo tempo, o governo, através do presidente do INCRA, diz que o agronegócio é o inimigo
do Brasil. Quer dizer, o agronegócio, ele produz, ele cria empregos, ele paga todas as nossas dívidas e este é o nosso inimigo. Então, a ideia é acabar com ele. Bom, daí comeremos o quê? Seria a mesma coisa de perguntar, no caso da Venezuela, agora esse seu Chaves encampa a maior fazenda produtora de carne de um país que é exportador de carne, tá certo? A fazenda altamente produtiva, a mais altamente produtiva que tem na Venezuela, ele vai lá, toma a fazenda do proprietário, então daqui 3, 4 meses começa a faltar carne. Né? Daí eles vão dizer que a culpa é dos americanos. Né? E nós estamos passando por um processo idêntico. Mas, para falar a respeito justamente desta coisa, dessa situação no campo, nós temos aqui um convidado muito especial, um caro amigo meu, o Cândido Prunes, que é vice-presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e que recentemente o Cândido fez uma viagem de estudos pelo Nordeste do Brasil para conhecer os acampamentos do MST e ver como eles se distribuíam, tá certo? Então, nós temos aqui algumas perguntas a fazer ao Cândido, que vai descrever uma situação para você, que você vai ver que não é brincadeira. Vamos passar, então, a Marisa para que ela faça a entrevista com o Cândido. 22 a 25% da população dependendo da agricultura para sobreviver. Estabelecer uma política para manter esses infelizes suicídio, no campo, suicídio. Isso é suicídio. Né? É de uma perversidade que a gente só encontra... Aí surge um problema muito grave, aquele que dizia o Thomas Sowell, né? Porque daí parece que vai haver uma escassez de miseráveis. E se não houver miseráveis, né, do que vão viver esses políticos todos? Né? Você percebe claramente essa realidade e o IBGE, né, nos trouxe recentemente informações muito importantes com esta pesquisa de orçamento familiar. Né? Você já percebe claramente que a alimentação, que a produção de alimentos e a distribuição deles aqui no Brasil deixou completamente de ser um problema importante. Hoje, o Brasil tem menos de 5% da sua população, segundo os dados dessa pesquisa feita por métodos científicos e com toda seriedade, né, que estão abaixo do peso. Mas isso você encontra em qualquer país, né, próspero do mundo. São índices comparáveis aos índices europeus, aos índices norte-americanos. E, de fato, os pobres no Brasil estão começando a escassear para o desespero dos burocratas que vivem exatamente, né, dos programas destinados a resolver os problemas de pobreza e miséria. Queria aqui lembrar o seguinte para o professor Olavo. Eu me lembro de ter lido alguns anos atrás um livro muito interessante do ex-secretário do Tesouro norte-americano, William Simon. Ele foi secretário do Tesouro no governo Nixon, e quando ele deixou o governo, ele escreveu um livro chamado Uma Hora para a Verdade. E ele conta, em meados dos anos 70, de que entre o início dos anos 60 e até o início dos anos 70, um período de pouco mais de 10 anos, o governo norte-americano gastou, né, mais de $1 trilhão em programas de combate à pobreza. Se esse dinheiro tivesse sido distribuído para os 20 milhões de pobres que continuaram diretamente na boca do caixa, sem fazer nenhum tipo de pergunta, esses pobres, né, teriam uma renda per capita superior. Nada melhor do que a distribuição direta. A gente vê no Brasil inteiro, todas as prefeituras fazem assim, prefeituras, Secretaria de Estado, fazem uma campanha para você não dar esmola. Quer dizer, você não dê esmola para o mendigo na rua, você dê esmola para nós. Agora, daí você dá R$10, esse R$10 vai pagar a conta de telefone da ONG, da repartição, vai pagar o salário do fulano, vai pagar a gasolina, e no fim talvez sobre 1 centavo, né, na mão do pobre. Porque a distribuição direta, quer dizer, que programa social, coisa nenhuma, isso aí é uma palhaçada. Inclusive por esse dado aí que o Cândido está mostrando, do IBGE, você vê que o Fome Zero foi uma fraude consciente. E nós temos a prova de que foi uma fraude consciente e deliberada. Por quê? Porque foi feito aquele documentário do João Moreira Salles a respeito da campanha do Lula, em que o Lula subia no palanque gritando que havia 50 milhões de famintos no Brasil. E depois aparecia ele mesmo no camarim dizendo que era mentira. Quer dizer, ele está mentindo conscientemente para o eleitorado. Isso é caso de processar o cidadão, por isso chamamos propaganda enganosa. Agora, no Brasil atualmente, a estas pessoas que sempre viveram, vamos dizer, de fazer o discurso moralista contra os outros, a essas tudo é permitido.
é permitido ter amizade com o pessoal do narcotráfico, é permitido mentir o quanto queira, eles têm todos os direitos, estão acima do bem e do mal. Isso não se pode permitir, eles não são pessoas melhores do que ninguém. Note que no tempo em que esse pessoal era perseguido pela ditadura, tinha problemas, eu mesmo arrisquei minha cara muitas vezes para defender o direito deles falaram o que queriam falar. Mas acontece que hoje eles estão procedendo de uma maneira ainda mais arrogante do que o pessoal da ditadura. E isso aí já passou de todos os limites do tolerável. A coisa só, vamos dizer, não se torna motivo de debate público, por quê? Porque toda a nossa imprensa, aquela que não é cúmplice, é covarde. Eu digo isso, eu tenho mais de 35 anos de jornalismo, eu vi todo o processo que foi passando a nossa mídia, como ela foi mudando, né, de um espírito sério, combativo, para um espírito de assim, conspiração maquiavélica, esconder, só favorecer ou o governo ou alguma entidade associada. Tá entendendo? E isso aí tem que acabar. Se nós queremos ter a democracia é para valer, democracia é para falar claro. Todos nós podemos errar. Isso não quer dizer que você tem que confiar em tudo que a gente está dizendo, não. Você tem que ouvir o que nós estamos dizendo, tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir todos, mas aqui só tem um lado atualmente. Por isso que nós tivemos que fazer esse programa, que é o programa Notícias Proibidas. Né? Eu queria aqui trazer mais uma informação, né, dentro desse rol de notícias proibidas. A pergunta que o professor Olavo, de certa forma, já respondeu, onde é que vai parar o dinheiro destinado a esses programas de combate à pobreza, né? Nos Estados Unidos, o destino é bem conhecido. São os bairros ricos em torno de Washington, onde fica a burocracia. E aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa, né? O dinheiro ele é todo canalizado para Brasília. Brasília tem hoje uma renda per capita, professor Olavo, 30% superior à renda per capita de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sem ter uma jazida de petróleo, sem ter uma indústria de transformação e sem ter um setor de serviços desenvolvido, de serviços financeiros, serviços do que seja, como tem em São Paulo, desenvolvido. Como é que se explica que Brasília possa ter uma renda per capita 10 vezes maior que a renda de Alagoas ou que a renda do Maranhão? Porque a burocracia fica com todos esses recursos e o dinheiro não chega ao pobre. Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em qualquer país onde o governo resolva, né, ser o intermediador, né, desse processo de transição da pobreza para a miséria, da pobreza para a riqueza e prosperidade. Nós vemos que um dos principais indicadores de que um país, né, é próspero é exatamente, né, o grau de urbanização, né? E o governo brasileiro, não esse, o anterior também, aliás, se a gente pegar... Esse negócio estatista é crônico no Brasil, isso vem desde o tempo de Getúlio Vargas, isso é uma obsessão. Se você pegar o Estatuto da Terra, por exemplo, ele é de 1964, ele é do governo militar, e ele pregava e prega exatamente a fixação do homem do campo, que é um dos indicadores de desenvolvimento, é a quantidade de pessoas que moram nas cidades. Então nós estamos buscando impedir que as pessoas saiam da pobreza e da miséria do campo e virem buscar novas perspectivas. Naquele tempo se falava do êxodo rural como se fosse uma desgraça. E não é uma desgraça. Que é o contrário, desgraça é o sujeito ficar lá, porque não vai ter o que comer. Eu gosto sempre de falar, e talvez seja um defeito, né, com informações e com dados. Por que eu acho que é uma perversidade querer manter as pessoas no campo? Eu dou um único dado que o telespectador certamente vai entender. A expectativa de vida de uma pessoa que mora no campo hoje, no Brasil, é 2 anos inferior à expectativa de vida de uma pessoa que mora num centro urbano. Mesmo numa favela, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Recife, a expectativa de vida é maior do que no campo. Então, você fixar a pessoa no campo significa condená-la a ter 2 anos de vida a menos do que a média dos brasileiros. Então, esse tipo de política não visa, vamos dizer, atender toda esta multidão de pobres. Ela visa atender uma liderança que, com base nessa, tendo montado esse movimento, então, com base nessa proposta, vai tirar dinheiro da ONU, vai tirar dinheiro da Comunidade Europeia, vai tirar dinheiro de empresa, vai tirar dinheiro da igreja, vai encher os bolsos. É para isso que está servindo. Não que o objetivo dele seja só enriquecer. Se fosse só isso,
seria só meio crime, mas o crime inteiro é o seguinte: eles querem o dinheiro e querem mais o poder político total. E até, vamos dizer, o poder de fazer as leis a seu bel prazer. Não é isso? Deixa o seu like, dá uma curtida no vídeo, assim você ajuda a divulgar o canal. E esses vídeos vão chegar a mais pessoas. E que o Eterno te abençoe. The next president of Brazil 2018. Bolsonaro. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância